Olá, estamos de volta, conforme é de praxe fazermos semanalmente. E aqui retornamos para estudarmos mais uma de nossas lições na Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Temos nossas igrejas distribuídas por várias nações europeias, como Itália, Bollate, Milano, onde fica a nossa sede, Reggio Emília, Brescia, Parma, Mantova, San Giuliano, Novara, Torino, Vale de Aosta, San Bonifácio, Firenze e Bologna. Também em Portugal, Caldas da Rainha, Pero Pinheiro, Rio Maior, Áqueda e Faro. No país de Espanha, Valência e Alaquás. Suíça, Locarno. Na África, exatamente na cidade de Beira, em Moçambique, temos o projeto AMI Brasil, sob a coordenação do pastor José Geraldo. E aqui em terras brasileiras, nossa sede fica na Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. Em Santo Agostinho, Rua Belém, número 347, município de Volta Redonda, bem próximo ao Colégio Municipal, Escola Municipal Jaime Martins. Também em Porto Real, Rua 9, número 25. Em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à estação ferroviária. Em Arrozal, distrito de Piraí, estado do Rio de Janeiro, muito breve, teremos ali a nossa congregação, bem como em Santa Isabel, do Rio Preto, estado de Minas Gerais. Também temos parceria com o trabalho de Caratinga, estado de Minas Gerais. E este é o nosso manual de estudos, a nossa revista Ebenezer Dominical, que neste trimestre traz como temática fundamentos da unidade cristã. E estamos estudando que não existe unidade cristã fora da realidade que é Cristo Jesus. Não existe outro ser com maior interesse na unidade da igreja do que o seu noivo, o próprio Cristo. Também queremos recomendar a vocês o nosso jornal, Missão Europa em Ação. Este é o nosso veículo
de comunicação, órgão oficial do nosso trabalho aqui no Brasil. Aqui trazemos notícias de eventos, palavras pastorais, testemunhos e também acontecimentos em nossas igrejas instaladas na Europa e o nosso trabalho de missões em Moçambique. Hoje estaremos estudando em nosso manual a lição número 8, 20 de novembro de 2022. E o nosso tema será o valor da unidade na igreja. Diz assim o texto áureo: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2. E a verdade aplicada diz: a harmonia entre os cristãos pode servir de canal de bênçãos para a comunidade inteira. Serve de termômetro para medir a qualidade de vida espiritual, já que a união é uma das características do amor. E são 3 os objetivos desta lição. Primeiro, tomar consciência da importância da unidade na igreja. Segundo, demonstrar que a unidade cristã glorifica o nome do Senhor na sociedade. Terceiro, fazer-se sabedor das bênçãos oriundas da unidade entre os irmãos. O nosso texto de referência é parte da oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 8, 9, 10 e 11. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E dissemos o seguinte na introdução: o lar cristão é a primeira escola onde se aprende a viver em unidade. Uma família sem unidade entre os seus membros tem impacto negativo na edificação da igreja. Lares doentes formam uma igreja que padece de um mau moral. A verdadeira unidade na igreja exige unidade entre os membros da família. Tópico
1 tem por título o seguinte: Benefícios da unidade na igreja. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. A unidade na igreja auxilia o cristão a atingir o alvo de alcançar o céu, pois a Bíblia Sagrada orienta-o a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O escritor da epístola aos Hebreus incentivou os irmãos a se fortalecerem reciprocamente na fé em Cristo, exortando-os a não se contaminarem com a falta de unidade, a fim de não perderem o direito às bênçãos preparadas por Deus àqueles que o obedecem. A unidade na igreja ajuda a chegar ao seu destino. Subtópico 1.1. A unidade na igreja produz comunhão. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A história de Adão e Eva transmite-nos ensinamentos de como deve ser estreita a unidade entre os membros de uma mesma família. A unidade na igreja produz concordância que torna a união entre os seus membros cada vez mais próxima do que qualquer outra relação. Do mesmo modo como Adão e sua mulher eram 2 e foram formados para serem um, assim devem permanecer os que fazem parte de uma membresia cristã. A unidade na igreja, além de produzir comunhão, enche a todos de vigor e os torna mais fortificados. Subtópico 1.2. A unidade na igreja produz solidez. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25. O verdadeiro cristão é sabedor de que a falta de unidade na igreja é uma das razões da derrota sob a sujeição de quem a promoveu. Ainda hoje, muitas igrejas padecem pela falta de solidez em razão da ausência de unidade entre os seus membros. As estratégias do nosso inimigo continuam as mesmas e cada vez mais surtem seus efeitos. A Igreja de Cristo precisa construir bases permanentes para que haja solidez advinda da unidade. Subtópico
1.3. A unidade na igreja granjeia amigos. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 23. O Senhor Jesus orou ao Pai pedindo-lhe que, como membros do seu corpo, fôssemos um também. A unidade entre os irmãos é o foco principal da sua oração. Por que motivo a igreja deve manter-se em unidade? Jesus orou em favor da unidade entre os irmãos na fé. Ele sabia que estava prestes a morrer, mas o tema unidade foi o assunto principal da sua oração ao Pai. Se a unidade fosse algo insignificante, certamente Jesus não a teria colocado como o tema central da sua oração. Da mesma maneira como o Filho e o Pai são um, também nós temos o privilégio de participar da unidade que ele tem com o Pai desde a eternidade. Quando a igreja está imbuída num só objetivo, isso torna-se a causa primordial de um impacto poderoso que vence o mundo. A unidade da igreja granjeia amigos para Cristo e representa o melhor instrumento de evangelização dos não salvos. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Título do tópico 2. A unidade aproxima-nos da presença de Deus. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O Salmo número 133, escrito por Davi, é um exemplo claro, expresso na mais bela linguagem que fala do amor fraternal, podendo compará-la à unidade aplicável igualmente não somente à família, mas à igreja.
A unidade é condição prévia indispensável para se alcançar a presença de Deus em nosso meio. Subtópico 2.1. A unidade desperta a nossa fé. Todas as pessoas que são geradas de novo em Cristo Jesus passam a fazer parte do corpo de Cristo. Daí a inevitável exigência de unidade. Pois, como membros do corpo místico de Cristo, devem expor aos olhos do mundo, de forma bem evidente, essa unidade interna. A falta de união entre os irmãos é uma grave ameaça à unidade da igreja. E, por outro lado, um escândalo estampado para o mundo. A unidade desperta a nossa fé. Atitudes contrárias são motivos que desonram o nome do nosso Mestre e a igreja. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Subtópico 2.2. Como manter a unidade na igreja? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 5. É necessário que todos trabalhem pela preservação da unidade na igreja. Subtópico 2.3. Manter a unidade na igreja é falar a mesma linguagem. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo exortou os crentes de Corinto para que expressassem os mesmos sentimentos em Cristo Jesus. A unidade entre os membros da igreja foi projetada para se opor a qualquer tipo de disputas que viessem a envolver ações conflituosas. Não é pecado divergir de ideias, pois diferentes opiniões
podem ser mantidas e expressas por causa das diferenças individuais. Todavia, todos devem procurar falar a mesma linguagem, sem, no entanto, falar coisas bem diferentes que gerem conflitos, controvérsias e falta de unidade na igreja. É certo que ninguém deve esperar unanimidade de opinião entre as pessoas sobre qualquer assunto. Mas, ainda assim, nas grandes e fundamentais doutrinas cristãs, os irmãos devem manter a unidade na igreja. Nos pontos em que divergirem, devem manter um bom espírito. Como cidadãos, podem expressar suas opiniões. Contudo, quando se tratar da unidade na igreja, devem falar a mesma linguagem. Tópico 3. Manter a unidade na igreja é falar a linguagem do líder. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Epístola 1 a Coríntios, capítulo 1, versículos 11 a 13. Deus criou cada pessoa ser único, cada qual com seus diferentes dons e funções diversificadas. Essas diferenças individuais formam o corpo de Cristo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Ter unidade não significa afirmar que todos os seres humanos somos iguais. Todavia, honramos nossas diferenças e nos esforçamos para manter a unidade, apesar das diferenças. Para manter a unidade na igreja, é preciso falar a mesma linguagem da liderança. Subtópico 3.1. Manter a unidade é portar-se como filho de Deus. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27.
A unidade cristã conduz o crente a portar-se como filho de Deus, pois ela é baseada no resgate do ser humano por Jesus Cristo. A unidade tem por base a identificação que temos em Cristo, que, por seu sangue, torna-nos filhos de Deus. Não existe verdadeira unidade cristã se não houvermos conhecido o Pai por intermédio de seu Filho Jesus, através da obra regeneradora do Espírito Santo. Subtópico 3.2. Nada e ninguém é inútil quando existe unidade, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 16. Nada existe sem serventia quando há unidade entre os membros do mesmo corpo. Cada partícula é importante e tem a sua função para contribuir com o resultado final. Todos os músculos têm sua utilidade. Os componentes do nosso sistema nervoso, os vasos sanguíneos que promovem o transporte do sangue do coração para os tecidos e os que conduzem o sangue de qualquer parte do corpo ao coração. Tudo o que existe na composição do corpo humano é aplicado para alguma importante função. O conjunto desses elementos colabora na execução da funcionalidade de todo o corpo. Tudo isso não seria possível se não houvesse unidade entre eles. Os vasos sanguíneos são tão numerosos que, quando se perfura a pele com qualquer objeto, é impossível não abrir furos em um deles. Os poros são pequeníssimos orifícios das glândulas da pele. Basta somente um grão de areia para revestir milhares deles. Todavia, todos eles existem para exercerem o seu papel para o qual foram criados. Todos eles são necessários para que algo possa existir. Todos ministram vida ao organismo como um todo. Subtópico 3.3. A unidade na igreja é como o funcionamento do corpo humano. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim.
Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 23. O mundo toma conhecimento de Deus através de Jesus quando a igreja realiza o trabalho de evangelização com unidade entre os seus membros. O mundo exterior está com os seus olhos atentos às pessoas que servem a Deus e, por causa da unidade, muitos são atraídos para o reino de Deus. Essa foi a oração fervorosa de Jesus, que os seus seguidores fossem tão unidos, a fim de que essa unidade permanecesse enraizada como a unidade de Cristo com o Pai. Conclusão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. A unidade é algo de extremo valor, pois atrai a presença de Deus para a nossa vida. Quando nos reunimos com os objetivos, entre eles o de adorá-lo, sentimos a sua presença através do agir do Espírito Santo. A Bíblia registra um exemplo de unidade, quando fala dos homens que resolveram construir a Torre de Babel, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. O foco daquela construção era atingir uma altura a perder de vista, dando a ideia errônea de terem conseguido atingir as nuvens do céu. O erguimento do primeiro arranha-céu do mundo torná-los-ia tão famosos, tal era a unidade entre eles. A diferença era que exerciam uma unidade negativa, pois uniram-se em uma atitude de confronto com Deus, contrariamente ao objetivo proposto por ele. Deus foi obrigado a tomar atitude contra aquele projeto e interromper o que eles planejaram edificar, ainda que em nome da unidade. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Aprendemos que a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Somos advertidos a empreender esforços a fim de contribuirmos para a conservação da unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. E assim, concluímos mais de uma de nossas lições na Escola Bíblica Dominical. Prometemos que retornaremos no próximo domingo, se Jesus disser que sim, com a lição número 9, cujo tema será
a relevância da unidade no trabalho. Ebenezer Dominical é a nossa revista de lições bíblicas da nossa escola dominical. E durante este trimestre estamos estudando sobre os fundamentos da unidade cristã. Estamos aprendendo de que não existe verdadeira unidade fora da realidade que é Cristo Jesus. Se você ainda não faz parte de uma de nossas escolas bíblicas dominicais, nós o convidamos para que venham estar conosco todos os domingos, em qualquer um dos nossos endereços. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e a nossa sede fica na Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. E no próximo dia 26 de novembro, último sábado deste mês, nós teremos o nosso primeiro simpósio da Escola Bíblica Dominical. Entre os horários de 14 horas até as 19 horas, teremos 5 palestrantes e estaremos tratando de assuntos pertinentes à Escola Bíblica Dominical. Convidamos que você venha participar do nosso primeiro simpósio. A nossa inscrição ainda encontra-se aberta e o valor é de R$10 por pessoa. Contamos com a sua presença, bem como com suas orações. Que Deus a todos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, continue derramando das mais ricas bênçãos sobre cada um de nós. Até a próxima semana.